Nesse vídeo você vai conhecer a impressionante história do MASP e suas particularidades de projeto e execução. A engenharia e a arquitetura avançaram muito com a ousadia e desejo de transformação no cenário brasileiro. Eu sou o engenheiro Pedro Rodrigues, aperte esse cinto e vamos viajar no tempo para conhecer a história desse gigante. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Essa obra brasileira, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, popular MASP, ela foi fundada em 1947 pelo empresário Assis Chateaubriand, aonde o primeiro momento foi instalado na rua 7 de Abril, no centro da cidade de São Paulo. Porém, somente em 1968, o museu foi transferido para o atual endereço na Avenida Paulista. Vamos ser mais exatos na questão da localização. O MASP ele se encontra na Avenida Paulista, no número 1578, Bela Vista, São Paulo. Na época, Assis Chateaubriand convidou o crítico italiano Pietro Maria Bardi para dirigir o Museu do MASP, aonde Pietro desenvolveu a sua função por mais de 40 anos. Mas vamos olhar o MASP com uma visão muito mais técnica voltada aqui para a engenharia, para a arquitetura. O projeto arquitetônico ele foi desenvolvido pela arquiteta Lina Bobardi, mas os responsáveis por desenvolver o projeto estrutural são os engenheiros José Carlos Figueiredo Ferraz, José Antônio Del Nero e outros colaboradores. O engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, ou conhecido como Ferraz, ele foi responsável pelos projetos do viaduto da Via Anchieta lá em 1941. Já em 1972 ele foi responsável sobre as pistas ascendentes e descendentes da Rodovia dos Imigrantes, o metrô de Lisboa em 1994. Então, é um grande engenheiro que teve papel fundamental na história, na modificação da engenharia brasileira. Já o José Antônio Del Nero, ele se destaca pelas cúpulas da Catedral da Sé e da Basílica da Nossa Senhora da Aparecida, além da recuperação do Lago Paranoá. Então ele foi responsável sobre esse projeto e outros grandes projetos. Então aqui nós estamos tratando sobre gigantes da engenharia brasileira. A ficha técnica do MASP, nós podemos compreender que o MASP, um vão absurdo de 70 metros de vão livre, 30 metros de largura, com 5 metros de balanço em cada lado, 8 metros de altura livre. Sua estrutura era constituída por 2 pórticos e 2 vigas e lajes ali, como nós podemos observar aqui na imagem. Das características fundamentais do MASP é a questão de seu vão livre, onde era uma obra muito ousada naquela época. Mas afinal, qual foi o material, a tecnologia que eles utilizaram? Então continue nesse vídeo que você vai entender quais foram os critérios e qual foi a sacada fundamental desses grandes engenheiros aqui na construção do MASP. Outro fator interessante que eles utilizaram é que nos pilares eles utilizaram trechos maciços e vazados, onde possui uma seção transversal variável, que a medida externa desses pilares é de 4 metros por 2,5. E adivinha, qual foi a principal fundação que eles utilizaram aqui? A fundação mais utilizada foi a sapata, por incrível que pareça. A sapata que eles utilizaram para essa obra com tamanha magnitude. Já no caso das vigas, eles adotaram o sistema vazado, onde as vigas têm 3,5 metros de altura e 2,5 de largura na sua parte externa, além de possuir também questões variáveis nas suas dimensões internas para abrigar o cabo de proteção. Então estou te dando um pequeno spoiler para você já compreender qual que foi o sistema utilizado aqui. O engenheiro Ferraz ele optou aqui na questão de utilizar no MASP a questão do concreto protendido. Olha só que bacana isso. E isso por volta dos anos 60, sempre à frente, sempre foi um estudioso nessas tecnologias e ele decidiu utilizar no MASP esse sistema, que é a questão da proteção, e ele já sabia que esse sistema ele já permitia vencer grandes vãos, sempre olhando por um lado mais da viabilidade e da economia. E o motivo dos principais que a equipe do Ferraz adotou aqui na utilização do concreto protendido foi porque o concreto armado ele não iria dar conta, porque iria gastar uma taxa muito grande de aço aqui, o que seria inviável nesse tipo de construção. Na época o Brasil já produziu aço, mas não para aquele porte de obra, e os cabos disponíveis produzidos aqui no Brasil não suportavam tal carga. Então, o Ferraz, como grande mestre e gênio, ele preferiu utilizar um artifício que é a proteção de 80 a 100 toneladas, aonde resultou num avanço impressionante na engenharia brasileira, já que ele pegou um problema e conseguiu resolvê-lo. Prestes a entregar a obra, a Rainha Elizabeth II ela foi convidada para a inauguração do MASP lá em 1968, mas algo marcou lá no canteiro de obras. Aqueles funcionários nunca tinham trabalhado naquele tipo de sistema de concreto protendido e estavam com medo de fazer a remoção do escoramento.
Então eles fizeram o seguinte, chamaram o Ferraz e sua equipe para fazer o acompanhamento da retirada do escoramento. Olha que interessante, Ferraz e seus colegas que participaram da construção do MASP, eles se colocaram no centro do vão durante a remoção do escoramento, ou seja, se aquela obra ela tivesse algum tipo de desabamento, iria cair sobre os responsáveis técnicos. E adivinha o que aconteceu? Nada aconteceu. Por incrível que pareça, isso é o poder da engenharia, da arquitetura. Sempre confiantes e otimistas, eles continuaram no centro do vão até a remoção do último escoramento e, por consequência, a estrutura continua em pé até em tempos atuais. Na fachada do MASP, a arquiteta Lina Bobardi, ela preferiu o uso do vidro e do concreto, que isso traria uma harmonização, gerando uma superfície mais áspera e também com um acabamento com maior leveza, transparência e suspensão. Vale ressaltar que o MASP hoje é considerado um museu de arte mais importante do Hemisfério Sul e ele tem cerca de 10.000 peças, por exemplo, arte africana, das Américas, asiática, brasileira, europeia, da antiguidade. Então são várias pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, roupas que vale a pena ir lá fazer essa visita quando você estiver próximo ao MASP. Sendo assim, a história do MASP é muito importante na construção de valores e cultura do nosso país. Por isso, vale ressaltar a missão do MASP. Abre aspas, museu diverso, inclusivo e plural, tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre o passado e o presente, culturas e territórios a partir das artes visuais. Para tanto, deve ampliar, preservar, pesquisar e difundir seu acervo, bem como promover o encontro entre públicos e artes por meio de experiências transformadoras e acolhedoras. Então essa foi um pouco da história da engenharia por detrás do MASP. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe aqui uma sugestão de obra para nós trazermos a história aqui e mostrar como que ela foi feita. E eu te espero no próximo vídeo e um forte abraço!